Muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados no trabalho. Não são poucas as vezes em que nos sentimos realmente cansados, que o trabalho que temos é demais e que estamos a ser enterrados por tanta atividade. No que diz respeito ao trabalho secular, isto muitas vezes acontece por má distribuição, por pouca gente para fazer muita coisa, ou porque às vezes dentro da nossa especialidade não há muita gente a fazer aquilo que é preciso ser feito. Mas a verdade é que também por vezes há sobrecarga de trabalho na área espiritual, eclesiástica, ou seja, da igreja. Quando isto acontece, irmãos, nós podemos ter certeza, biblicamente, de uma coisa: não foi o Senhor que nos sobrecarregou. Deus não nos sobrecarrega. Ele não nos dá mais do que aquilo que nós podemos carregar. Se estamos eventualmente sobrecarregados com o trabalho, é que provavelmente estamos a carregar fardos que Deus não nos deu. Ou porque estamos a assumir mais do que aquilo que devíamos, ou porque estamos a carregar coisas que nós tínhamos mesmo que entregar ao Senhor e descansar, porque só Ele pode levá-las. A verdade é que todos temos uma certa tendência de ter aquilo que pode ser chamado de complexo messiânico. O que é o complexo messiânico? Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém sabe fazer tão bem como eu faço. Logo sou eu que tenho que fazer. Isto é um complexo messiânico, ou seja, nós é que somos as pessoas certas e ideais para fazer aquilo. E é curioso, irmãos, porque parece que só houve uma pessoa que nasceu neste planeta que não teve complexo messiânico. Foi o Messias. Ele não tinha complexo messiânico porque ele era o Messias. Realmente só ele podia fazer aquilo que ele fez. De resto, não existem pessoas insubstituíveis, não existe uma pessoa que seja a única que possa fazer aquele trabalho, e a verdade é que sem delegação, sem apoio, sem equipa, pouco pode verdadeiramente prosperar. E um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos disto está no seguimento da história que estamos a ver. Lá em Êxodo, estamos já no capítulo 18. Eu convido os irmãos a abrirem Êxodo capítulo 18. O povo de Israel está a caminhar em direção ao Monte Sinai, onde Deus marcou encontro com... E eles estão no deserto ainda, chegando ao monte, e nós encontramos no texto sagrado o seguinte, Êxodo 18, a partir do verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino na terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinham acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós já vamos continuar. Só perceber o que é que está a acontecer aqui. Nós já sabemos que Moisés não ficou com a sua família consigo no processo de libertação do povo. Moisés, quando recebe o chamado de Deus, ele parte para o Egito, levando a sua esposa e seus filhos. Mas, em algum momento, ele manda a família de volta. Nós não sabemos quando. Há várias possibilidades, evidentemente que é tudo especulação. Há uma tradição
e eu já disse isto aos irmãos, que diz que foi logo no encontro com Arão. Quando Arão vem encontrar Moisés no deserto, ambos se encontram e Arão diz a Moisés: tu não sabes como é que aquilo está lá. Esta história de ir com mulher e filhos para lá não é boa ideia. Mandar de volta para o pai dela, pelo menos eles estão em segurança, porque isto lá não está nada fácil. É uma tradição judaica, não sabemos se foi assim que aconteceu, porque a Bíblia não diz. Eventualmente, durante o momento do confronto em que há as pragas, nós temos que perceber que a vida de Moisés tornou-se uma vida perigosa. Ele era um elemento a abater e, portanto, estar com a família criava riscos para a família. Talvez Moisés se sentisse um pouco mais tranquilo e sossegado se ele estivesse sozinho, era mais fácil para ele, inclusive deslocar-se, esconder-se se houvesse necessidade, sem ter que se preocupar com a segurança dos seus. Bem, seja como for, em algum momento ele manda Zípora de volta para Midian, para estar com o seu pai. Nesta altura, então, Jetro vem com ela, com Zípora e com os filhos de Moisés. Gerson já nos tinha sido apresentado. Gerson é da raiz da palavra estrangeiro, mas a palavra verdadeira aqui é banido, porque esta foi aquilo que aconteceu com Moisés, portanto ele tinha sido expulso, banido do Egito. Mas o segundo filho, Eliezer, já tem um nome mais agradável, não é? Eliezer significa Deus é meu auxílio, no sentido de dizer Deus esteve comigo, Deus me protegeu, Deus me guardou, e portanto o segundo filho já representa alguma estabilidade de Moisés ali na terra. Nós não temos uma noção exata da idade dos filhos de Moisés, mas não seriam crianças. Lembramos que ele ficou 40 anos no deserto, portanto estes filhos já podem ser jovens adultos, porque podiam ter-se passado muitos anos desde que estes meninos tinham nascido. Sabemos que o sistema de comunicações no deserto, apesar de tudo, funcionava. Havia caravanas constantemente a cruzar de um lado para o outro e as notícias tinham chegado até Jetro. Primeiro, ele tinha recebido notícias da própria Zípora. Não sabemos em que momento ela voltou, mas quando ela voltou tinha notícias e contou o que tinha acontecido até então, e depois disso as caravanas foram dando conta a Jetro do que tinha sucedido, e Jetro tinha uma noção razoável do que tinha acontecido com Moisés e com o povo. É claro que nós sabemos que a zona até onde os pastores de Jetro iam com os rebanhos era uma zona extensa e chegavam até ao Monte Sinai, porque foi lá que Moisés teve a visão de Deus e ele era um dos pastores de Jetro. Portanto, sabemos que Jetro tem, digamos, um vasto espaço, ele precisa, porque esta é uma terra que não tem muito para comer, os rebanhos têm que andar muito para encontrar algum alimento. Este encontro tem todas as características orientais. Os irmãos vêm aqui, quem já conhece a vida oriental pode imaginar, eles encontram-se à distância, inclinam-se, Moisés mais do que Jetro, porque ele é mais novo, Jetro é que é o sogro, depois correm um para o outro, abraçam-se, beijam, os irmãos lembram-se aqui do Habib, enfim, abraçam-se, beijam-se, perguntam um ao outro. Eu lembro-me, dentro da tradição, nós temos que fazer muitas perguntas, não é? E quando estamos especialmente pessoas mais idosas, nós perguntamos, então como está? E como é que está o seu corpo? E como é que está o seu trabalho? E como é que está a sua esposa? E como é que estão os seus filhos? E como é que estão a casa? E como é que está a aldeia? E como é que estão os campos? E depois o outro pergunta tudo para cá. E assim trocam-se as informações iniciais. Depois desta primeira palavra, eles então entram na tenda para estar juntos, e Moisés dá conta a Jetro de tudo aquilo que aconteceu. Acho bonito este pormenor. Ele diz que Deus agiu por amor a Israel. Ele diz de forma muito, muito concreta, não é? Moisés diz as coisas que Deus tinha feito, não é? As coisas que Deus tinha feito por amor a Israel. Está no versículo 8. Portanto, é uma característica significativa. E depois de contar tudo isto, gostaria que os irmãos percebessem a resposta de Jetro. E nós temos vindo aqui a trabalhar estes conceitos para que os irmãos guardem bem. Jetro é sacerdote de Midian. Que nós saibamos, os midianitas não eram necessariamente adoradores de Jeová. Eles são adoradores de outros deuses. Inclusive os midianitas vão ser conotados com o paganismo no episódio de Baal Peor, em que eles, os midianitas, junto com os moabitas, vão desviar o povo de Israel para a idolatria. Mas
Este homem que reconhece a existência de vários deuses, entre eles reconhece a existência de um Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, aqui chega à seguinte conclusão. Versículo 10. Bendito seja o Senhor que vos livrou. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Portanto, disse aos irmãos que existe aqui, digamos, um progresso em todas estas ideias. Nós começamos por ter o politeísta, que é aquele que acredita na existência de vários deuses e não faz muita distinção. Cada um tem a sua área de atuação, um é bom nisto, outro é bom naquilo, outro é bom naquilo outro. Podíamos continuar na ideia do politeísta, mas o politeísta que faz uma distinção entre deuses grandes e deuses menores, mas continua a crer na existência de todos. Até aquilo que aqui seria o caso, parece ser o caso de Jetro, que era o enoteísta. Isto é o quê? É o indivíduo que acredita que existem vários deuses, mas acha que há um que é superior a todos e adora a este que é superior. E este é o trajeto que o próprio povo de Israel vai seguir. Inicialmente sabendo que há muitos deuses e que o seu Deus é um, depois entendendo que o seu Deus é o maior de todos. Até lá no fim do Antigo Testamento, então aí sim, nós vamos encontrar lá em Isaías, ainda sexta-feira passada, aqui quem estava na vigília deve-se lembrar, Isaías afirmando de forma categórica: só o Senhor é Deus, só existe um, os outros na verdade não existem, não são deuses, só o Senhor é Deus. Mas isto é um processo, é um caminho. É também curioso este pormenor daquilo que é dito pelo próprio Jetro no versículo 11: naquilo em que se orgulhavam, o Senhor os sobrepujou. E há duas possibilidades colocadas pelos intérpretes aqui. Uma possibilidade é que ele está falando da força militar do Egito. Naquilo que era a sua força, que era a sua capacidade, o Egito se orgulhava, este faraó se orgulhava de ser um grande militar, ter uma grande tropa. Foi nisso que Deus os derrubou. Foi na sua força, naquilo que eles tinham muito orgulho, foi exatamente aí que eles foram derrotados. Mas há uma outra possibilidade de interpretação que é curiosa e que também caberia aqui no texto, que é o seguinte: sabemos que o faraó tinha proposto eliminar o povo de Israel. De que maneira? Matando os recém-nascidos. Como? Afogando-os no rio. Naquilo em que eles se orgulharam, foram sobrepujados. Ou seja, na forma como eles pensavam eliminar o seu adversário, foram eles eliminados. Achavam que iam afogar o povo de Israel e acabaram por ser eles os afogados. É curioso, versículo 12. Após tudo isto, de forma natural, o que acontece é uma refeição comunitária, em que Jetro chama os anciãos, Moisés chama os anciãos, Arão e os outros líderes do povo, e eles se juntam para fazer uma refeição. Esta refeição é um holocausto, em que parte do animal é queimado a Deus e parte é compartilhada em refeição. E o que é curioso aqui é, verso 10 e verso 11, Jetro refere-se a Deus usando a expressão Jeová. Verso 12, Jetro, diz o texto que Jetro então ofereceu-se holocausto a Elohim. E é curioso porque são dois nomes diferentes de Deus, certo? Jeová é o nome específico de Deus de Israel, que o próprio Deus deu a si mesmo, e Elohim é um nome mais genérico, inclusive usado no plural. Era um nome reconhecido pelos povos cananitas e que também vai ser usado para o Deus de Israel. Muitas vezes vai ser usada a expressão Elohim para se referir ao Deus de Israel, mas é uma expressão mais específica. É possível que tenha sido aqui que Moisés convidou Jetro a continuar com ele. Nós encontramos no livro de Números um convite feito por Moisés, eventualmente a Jetro ou ao seu filho, chamado Hobabe. É a única vez que aparece esta expressão e por isso alguns acham estranho, porque acreditam que Jetro não devia ter filhos, porque o episódio inicial em que ele só tem filhas, como é que de repente aparece um filho? Então que seria ao próprio Jetro que estava sendo feito o convite para que eles fossem juntos, não é? E Moisés teria dito: nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse, vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, Jetro lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Pode ser que tenha sido aqui o momento em que
Moisés aproveita e diz, olha, assim como tu me recebestes e eu fiquei contigo, agora é o contrário, agora eu te ofereço, vem connosco, nós vamos para a terra que Deus nos vai dar e nós vamos tomar conta de ti, na tua velhice, etc. Mas Jetro não teria recusado. Muito bem, a noite chegou, Jetro dormiu e no outro dia de manhã ele assistiu a um dia normal na vida de Moisés. E o que é que ele assistiu? Vamos continuar, verso 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgavam o povo em todo o tempo, e o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Moisés era evidentemente o líder do povo. Mas são capazes de imaginar a quantidade de problemas que surgiam diariamente nesta multidão? Eram 2 milhões de pessoas. É a cidade de Lisboa. Já viu o que era todos os problemas que existissem na nossa cidade tivessem que ser resolvidos todos por uma só pessoa? É de ficar maluco. Não admira que depois seja dito que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele devia ser um grande melancólico, porque se fosse de outra maneira tinha desesperado ao fim de 2 dias, não é? Realmente era uma coisa terrível. O que é que eles faziam? Levavam os problemas a Moisés. E Moisés fazia o quê? Moisés respondia. Com o quê? Se os irmãos leram o texto, fica claro. O que é que Moisés fazia em relação às perguntas que o povo trazia? Explicava as leis. E alguém pode dizer assim, peço a palavra, pastor, que leis? Que leis? Que leis? E quando é que as leis de Deus foram dadas até agora? Atenção, irmãos, é provável que nós temos aqui aquilo que se chama um anacronismo. O que é um anacronismo? É uma história contada fora do seu lugar na história. Porquê? Porque aqui nós já temos as leis, o que significa que já tinha passado tempo, Moisés já tinha subido o monte, já tinha recebido as leis de Deus, já tinha descido, já tinha explicado, mas o povo não tinha entendido tudo de uma vez. Então, quando havia dificuldades, iam ter com Moisés, a respeito disto, como é que é? E Moisés explicava-lhes as leis. Certo? Então, este episódio do capítulo 18, em termos de cronologia, em vez de estar aqui, devia estar pelo menos uns 2 meses lá na frente. Porque é preciso que Moisés suba ao monte. Reparem, irmãos, só no capítulo 19, versículo 1, é que vai dizer que eles chegaram ao Sinai. Mas eles já estão no Sinai. Mas esqueceram de dizer que eles tinham chegado. Então o capítulo 18 está fora do sítio, em termos de cronologia. Ou seja, chegaram ao Sinai, Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, recebeu a lei, desceu. O episódio do bezerro. Moisés perde a paciência, parte as tábuas, depois tem que subir outra vez lá, depois tem que descer novamente. Depois de todo este tempo, o que dá pelo menos 2 meses e meio aproximadamente, é que nós poderíamos ter a chegada de Jetro. Portanto, isto demorou. E este episódio está fora do seu lugar em termos cronológicos. E a pergunta é, então porquê colocaram isto aqui?
Porquê é que não colocaram lá na frente no sítio certo em termos de tempo? Nós não temos uma certeza absoluta, irmãos, mas é possível que este episódio esteja aqui para fazer o contraste com o episódio anterior. O episódio anterior foi o episódio de Amaleque, um povo do deserto, um povo inimigo de Israel, um povo que vem com desgraça e miséria, um povo que traz guerra, um povo que obriga Moisés a designar chefes de combate. Agora vejam o contraste. Temos um outro povo do deserto, os medianitas, mas que vêm em paz, que chegam para ser amigos, que vêm com algo positivo e que vão levar Moisés a designar líderes jurídicos, judiciais, ou seja, líderes para o povo, não líderes de guerra, mas para resolver os problemas da nação. Ou seja, é possível que este capítulo 18 esteja neste local para fazer o contraste entre Midian e Amaleque na sua relação com Israel enquanto estão no deserto. Dito isto, voltemos à história. Moisés recebeu a lei, julga o povo. Ele é profeta, traz a mensagem, mas ele é sacerdote, intercede pela nação e ele é juiz, julga as causas. É muita coisa. É muita coisa. E o que é que acontece diante de tudo isto? Nós temos 3 consequências principais. Primeiro, Moisés está de rastos. Não aguenta mais. Moisés já está, não vou dizer pelos cabelos, eu não sei se ele era careca, o texto não diz, mas Moisés já estava realmente sem condições. Não dava mais. E o próprio Jetro olha para ele e diz assim: tu não vais aguentar. Estás mesmo à beira do fim. Ninguém aguenta este ritmo. Ninguém vai conseguir aguentar este ritmo. Segundo, o povo também estava cansado, irmãos. O povo não conseguia justiça. Punham-se na bicha, arranjavam a senha apenas para descobrir que a sua senha era a 35 e só dava para ver 20 pessoas por dia. Portanto, chegava ao fim do dia, o assunto não estava resolvido. Ia dormir na sua tenda e no outro dia de manhã, às 4h30 da manhã, 5 da manhã, já estava a formar-se a bicha. Não é o seu centro de saúde, era à porta de Moisés, percebe? Era assim que as coisas aconteciam. Para quê? As pessoas começavam a ficar cansadas, fartas. Estavam ali o dia inteiro. Quando chegavam finalmente a Moisés, mesmo que fosse um assunto simples, já estavam de tal maneira nervosos que as coisas não corriam bem. Estão a imaginar a cena, não é? Portanto, é natural. Primeiro, Moisés estava cansado. Segundo, o povo não conseguia justiça e estava a ficar cansado com este sistema. Terceiro, havia desperdício de potencial. Havia certamente um grupo significativo de líderes que podiam ter sido e podiam ser bênção para o povo e não estavam a ser, simplesmente não estavam a ser empregados. Não estavam a ser usados. Muito potencial de liderança, em 2 milhões de pessoas devia haver muita gente capaz de ajudar e resolver estas coisas menores. Jetro é um líder natural, ele é líder do seu povo, ele é sacerdote da sua nação. E além de conhecer a função de liderança, ele conhece o seu genro, ele conhece o temperamento de Moisés. Eles viveram muitos anos juntos, ele sabe como é que Moisés é. Ele sabe que Moisés tem um temperamento sensível. Ele sabe que o coração de Moisés se move com as dificuldades que o povo lhe apresenta. Portanto, ele conclui naturalmente, isto não pode acontecer assim. E sendo assim, Jetro vai a Moisés, mas o que eu gosto nisto tudo, irmãos, é que Jetro não é apenas alguém que critica. Criticar é fácil. Ele não traz só crítica, irmãos. Ele traz soluções. Ele não apenas diz, isto está mal. Isso é fácil fazer, irmãos. Toda a gente pode fazer. Em qualquer coisa nós podemos encontrar algo que não está bem. Mas isto não nos leva a lugar nenhum. Ou seja, Jetro não é do tipo que chega e apenas aponta o dedo e diz, isto não está bem. Isto assim não pode ser. Não, ele chega e diz, olha, Moisés, assim não dá. Assim não vais conseguir sobreviver. Olha, senta-te aqui, vamos conversar um bocadinho. Pensa, não dá, nem tu nem o povo aguentam este ritmo. Isto assim não é bom para ninguém. Ouve o meu conselho, pensa, se não é possível nós trabalharmos da seguinte maneira. E ele faz uma proposta concreta. Ele dá a Moisés a parte que Moisés deve fazer e explica a Moisés como ele pode delegar. Tu és responsável por algo único. Só tu podes fazer esta função, porque foi aquela para que Deus te chamou. Não te gastes em uma coisa que Deus não te deu. Deus não te chamou necessariamente para seres o juiz de todas as pequenas causas. Deus te chamou para ser o profeta. Deus te chamou para transmitir a palavra ao povo. Então cumpre a tua função. Transmite a palavra, explica a lei, ensina o povo.
No que diz respeito a estas questõezinhas, discutir porque é que o porco deste fica aonde? Ele cruzou a fronteira, não cruzou, ele está naquela tenda, não está nesta tenda, porque é que a outra tenda é maior do que esta? Oh Moisés, não dá para tu ficares a tratar disto. Divide o povo. O povo já está organizado em tribos, já saiu do Egito organizado em formação de tropa. Ficou mais fácil ainda. Designa comandantes. A palavra que é usada aqui é exatamente a palavra comandante, é uma palavra militar. Comandantes de 1000, comandantes de 100, comandantes de 50, comandantes de 10. Um problema é um problema pequenino, o comandante de 10 resolve. O comandante de 10 não conseguiu resolver, leva para o comandante de 50. O de 50 não conseguiu resolver, leva para o comandante de 100. Até chegar ao de 1000. Ninguém consegue resolver. Então aí o problema chega a ti. Quantos problemas vão chegar a ti? Poucos. Só os cabeludos. Só os problemas maiores, só os problemas grandes. Só quando houver dúvidas na interpretação da lei. Só quando houver crises realmente maiores. E esta palavra pareceu boa a Moisés. Moisés também mostra aqui a sua sabedoria em ouvir a voz do seu sogro. Queria que os irmãos percebessem aí a qualidade dos homens que foram escolhidos. Primeiro, diz que eles tinham que ser capazes. A palavra original dá a ideia de força, de valor. Portanto, eram homens com habilidade reconhecida, que o povo sabia que eram líderes. Nós facilmente sabemos, num grupo, as pessoas identificam e sabem quem é que tem capacidade de liderança. Segundo, tinham que ser tementes a Deus. Ou seja, eram homens que tinham que ter consciência de que o seu trabalho estava sobre os olhos do Senhor. Não era só um trabalho qualquer, mas eles pertencem ao povo de Deus. Terceiro, tinham que ser, é curioso isto, não é? Homens de verdade. Ou seja, homens dignos de confiança. Homens de verdade no sentido de que eram fiéis na sua atividade. Que as pessoas pudessem confiar. Alguém podia até ter capacidade de liderança, mas quando dissessem, vamos pôr fulano como chefe, era só o que faltava. Era só o que faltava. Este fulano, não. Não, é homens que as pessoas dissessem, sim, com certeza. Se é fulano que fica responsável aqui pelo nosso grupo de tendas, é fulano que resolve os problemas. Sim, senhor. Boa escolha. Este fulano é um homem de verdade. Deste a gente pode confiar. Portanto, eram homens e não gananciosos. Um dos principais problemas da justiça é o suborno. Portanto, aqui, esta era uma característica fundamental. Estes homens não podiam ser passíveis de suborno. Eles não podiam ser homens que tivessem facilidade de aceitar um lucro que viesse de forma errada. Na descrição deste evento, no livro de Deuteronômio, nós temos uma outra característica que é homens sábios. Portanto, é colocado também que eles deviam ser homens inteligentes, homens que deviam conhecer não somente a realidade do seu povo, como também aquilo que Deus queria fazer. Eram estes os homens que podiam ser úteis para a liderança. Moisés procura, encontra e estabelece líderes. Aqui nós temos a descrição da organização, não é? Que o povo de Israel vai ter em termos de funcionamento. E naturalmente que esta aplicação vai resolver 3 situações. Primeiro, alivia Moisés, porque ele pode se concentrar naquilo que realmente é a sua tarefa principal, ser o profeta de Deus, transmitir o recado do Senhor. Segundo, resolve o problema do povo, porque a maioria das situações passa a ser resolvida pelos pequenos juízes, os juízes de pequenas causas. Não é preciso ser tudo levado a Moisés. Isso quer dizer que nada vai a Moisés? Não, algumas coisas vão. Os irmãos lembram-se, por exemplo, lá no fim de Números temos o episódio das filhas de Zelofeade. Era um problema que nem o chefe de 1000 conseguiu resolver. Disse assim, eu não sei o que é que a lei diz sobre isso. Então temos que ir a Moisés. Vejam uma solução, uma possibilidade. Ninguém soube resolver este caso. Não, mas a lei não prevê herança de mulheres. Como é que a gente faz? Então levaram o caso a Moisés. Isso era Moisés, temos aqui um caso para ti. Temos estas jovens, estas mulheres, não têm irmãos. O pai morreu, como é que é? A herança delas se perde. E Moisés disse, bem pensado, isto não estava previsto. Aqui no Código, capítulo 45, temos 10 linhas, mas falta a 11ª. Foi conversar com o Senhor e trouxe a solução. A partir de agora, as mulheres também podem herdar. Os irmãos estão a ver como é que funcionava, mas a solução imediata do povo aconteceu. Deixou de haver bichas enormes na porta da tenda de Moisés todos os dias de manhã e acabou-se a máquina das senhas. Foi uma maravilha. Em terceiro lugar, passamos a aproveitar o potencial. Tanta gente com capacidade, não é? Tanta gente com capacidade que estava a ser desperdiçada. E desta maneira pôde ser posta a trabalhar para o bem comum. O texto fecha
mais uma vez com um contraste entre Amaleque e Midian. Com Amaleque foi guerra de tal maneira que Deus jura acabar com os amalequitas. E aqui o texto termina da forma mais pacífica possível. Então despediu-se Moisés, o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Portanto, a despedida dos midianitas se faz de forma calma e tranquila, e Jetro vai ficar para sempre como o paradigma do homem sábio, que traz conselhos práticos e de extrema utilidade. Esta é a figura que nós guardamos de Jetro, e é uma figura abençoada, não é? Abençoada. É por isso que tantos séculos depois nós ainda estamos a falar dele. Pois bem, irmãos, o povo vai chegar finalmente ao destino inicial da sua viagem. Qual era o destino? Chegar ao Monte Sinai, para poder receber a revelação do Senhor. E agora nós vamos chegar ao Sinai. E agora o Senhor vai falar com o seu povo. Como é que vai ser? Próxima semana, se tivermos vida, saúde, o Senhor nos trouxer até aqui, nós vamos começar a ver o que é que o povo recebeu da parte do Senhor lá no Sinai, onde eles tinham marcado encontro.